O que são as indulgências? Penso que você já ouviu falar disso, né? Estamos aí diante do jubileu do ano que vem, do ano 2025. A cada 25 anos, aqui se celebra um jubileu. E sempre nos jubileus, o Papa autoriza uma série de indulgências, né? O que são essas indulgências? A indulgência pode ser parcial ou pode ser plenária. Vamos explicar um pouco isso. E eu vou usar, para a gente ter uma linguagem bastante exata, eu vou usar o que está no Catecismo da Igreja Católica. Aqui no Catecismo, se você pegar aí no parágrafo 1471, o Catecismo diz assim: o que é a indulgência? Ele responde: a indulgência é a remissão quer dizer retirada, né? Remissão diante de Deus da pena temporal devida aos pecados já perdoados quanto à culpa que o fiel bem disposto obtém em condições determinadas pela intervenção da Igreja, que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade, né, o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. Vamos desdobrar aqui esta explicação. Para você entender essa explicação, você tem que entender primeiro uma coisa. Quando acontece um pecado, especialmente um pecado grave, nós temos duas consequências: a chamada culpa e a chamada pena temporal. O que é a culpa? A culpa é a ofensa feita a Deus. Todo pecado, ele fere a majestade infinita de Deus. Se é um pecado grave, torna-se algo infinito. Por quê? Porque a majestade de Deus é infinita. Então, a culpa, ela é perdoada como? Na confissão, quando o pecado é grave. Certo? E fica a pena temporal. O que é a pena temporal? É a consequência do pecado, a sequela que o pecado deixou. Entende? É como você tem um corte, por exemplo, cicatriz, mas fica ali aquela consequência. Então, a pena temporal é o mal que o pecado deixou em você, você se torna menos santo, numa pessoa que talvez foi ofendida por causa do meu pecado. Muitas vezes o pecado fere a pessoa, né? Então, a pena temporal, ela precisa ser redimida, entende? Deus é justo. Deus é justo, ele é misericordioso, mas ele é justo. Se a gente cometeu um erro, a gente tem que reparar esse erro. Você não faz isso com seu filho? Quando seu filho erra, você não dá um castigo para ele? Uma punição? Corta o dinheiro, corta o celular, corta isso, corta... Porque onde não existe justiça, não existe santidade. Então, a justiça está ligada com a misericórdia. Deus pune por misericórdia. Por que você leva seu filho para tomar uma injeção numa farmácia? Por misericórdia, porque se ele não tomar injeção, ele pode morrer. Por que você leva o bebezinho para tomar vacina e ele chora para tomar aquela injeção? Por misericórdia, porque você ama ele. Então, Deus também corrige por misericórdia. Então, a indulgência, ela visa duas coisas. Ela visa o quê? Eliminar essa pena temporal que a gente pode pagar aqui na terra ou pode pagar depois no purgatório. Entende? Bom, então o Catecismo diz o seguinte: indulgência, né, diante de Deus, né, é a remissão diante de Deus, a paga, né, da pena temporal devida aos pecados já perdoados quanto à culpa na confissão. Ok? Que o fiel bem disposto obtém em condições determinadas pela intervenção da Igreja. É a Igreja que pode oferecer a indulgência através do Papa. Só o Papa pode definir indulgência. A Igreja que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro da satisfação, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. Então, o que o Catecismo está dizendo aqui? A Igreja, né, através do Papa, porque Deus, quando deu ao Papa isso, né, o que você ligar na terra, eu ligo no céu.
Então, se o Papa define aqui, vamos aplicar os méritos de Cristo e dos santos, especialmente da Virgem Maria, para a remissão das penas temporais dessa alma, de acordo com essas condições, então Deus aprova aquilo que o Papa liga na Terra. Por isso que só o Papa pode definir certas indulgências, e ele define muitas vezes. Vocês vão reparar aí, por exemplo, no ano santo do ano que vem, 2025. Né? Muito bem. Então, o Catecismo explica aqui também, com um pouco de detalhe, o que são as penas do pecado. Eu já expliquei, mas eu quero ler aqui o parágrafo 1472, porque assim dá mais segurança para a gente, né? Ele diz aqui: para compreender esta doutrina e esta prática da Igreja, é preciso admitir que o pecado tem uma dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. O pecado grave. Essa privação se chama pena eterna do pecado. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, acarreta um apego prejudicial à criatura, né? Que exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado purgatório. Né? Esta purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus. Não é uma vingança infligida por Deus, mas mesmo como uma consequência da própria natureza do pecado. Não é um castigo de Deus. Né? Uma conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar à total purificação do pecador. Então, gente, a indulgência é isso. O Papa Paulo VI, em 1967, publicou a Constituição Apostólica das Indulgências. Engraçado, né? Muita gente pensou que o Concílio Vaticano II fosse acabar com a questão das indulgências. O concílio terminou em 1965, mas não. Em 67, o Papa Paulo VI publicou a Constituição Apostólica das Indulgências e colocou um manual das indulgências, onde ele coloca 70 orações que são indulgenciadas. Inclusive, nesse livro que eu escrevi, né, o que são as indulgências, eu coloco aqui no final quais são essas 70 orações indulgentes. Muitas orações. Eu não vou nem ler aqui, porque são... Mas tem coisas tão simples que você ganha uma indulgência parcial, e tem coisas um pouco mais exigentes que você pode ganhar uma indulgência plenária. Vamos explicar agora o que é uma coisa e o que é uma outra. A indulgência parcial, quando você consegue uma indulgência parcial para uma alma do purgatório ou para a sua alma, veja, a indulgência não pode ser oferecida para uma alma de uma pessoa viva, só para você ou para uma alma do purgatório. Então, a indulgência parcial, ela elimina parte daquela pena temporal que a alma está se purificando. Ela se purifica um pouco, vamos dizer assim. A indulgência plenária, se a alma recebe, ela se purifica totalmente. Ou seja, ela atinge a santificação necessária para ir para o céu. Eu sei que tem teólogos que não acreditam nisso, e você percebe que poucos pregadores falam disso. Mas está aqui no Catecismo da Igreja, está no Manual das Indulgências, está na Constituição Apostólica do Papa Paulo VI. Não há como negar. Né? Bom, então, como é que se consegue uma indulgência parcial? Primeiro, tudo que você fizer de bom aqui nesse mundo, conta para a sua alma para a indulgência parcial da sua alma, ou para a indulgência plenária, conforme o caso. Né? Como é que se consegue uma indulgência plenária? O Manual das Indulgências do Papa Paulo VI explica com detalhes. Quem quiser depois ver com calma, pode ver no livro que eu escrevi, o que são as indulgências. Inclusive, eu coloco toda a fundamentação sobre as indulgências, coloco as
orações indulgenciadas, e coloco também, eu transcrevo aqui a Constituição Apostólica das Indulgências. Algo muito bonito. Entre muitas coisas bonitas que o Papa Paulo VI diz, ele fala assim: por que é importante a gente conseguir indulgência para as almas do purgatório? Primeiro, porque as almas, por elas mesmas, não podem mais fazer nada. Elas não podem mais obter mérito diante de Deus. Então, quem consegue méritos para elas se purificarem é a igreja do céu e a igreja da terra. Segunda coisa que o Papa Paulo VI fala: quanto mais almas deixarem o purgatório e forem para o céu, mais nós teremos intercessores no céu por nós, mais rapidamente o reino de Deus vai se estabelecer na terra. Reflexão do Papa Paulo VI. Quanto mais almas deixarem o purgatório e forem para o céu, mais intercessores nós vamos ter no céu para que o reino de Deus se estabeleça logo na terra. E tem muitas coisas bonitas que o Papa coloca nessa Constituição Apostólica das Indulgências. Tá? Mas eu quero explicar, porque muitas pessoas me perguntam, o que a igreja exige para a gente oferecer uma indulgência plenária para uma alma do purgatório ou para a nossa alma. Bom, 4 coisas são necessárias. Primeiro, você fazer uma confissão muito bem feita, né? Renunciando a todos os pecados, seja leves, seja graves. Uma confissão muito bem feita. Segundo, você participar da Eucaristia, comungar. Então, está em estado de graça, comungar e colocar essa intenção de oferecer essa indulgência pelas almas do purgatório. Terceiro, você rezar por intenção do Papa. Por quê? Porque é o Papa que tem o poder diante de Deus de autorizar indulgências. Então, rezar pelo Papa. O quê? Pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Se quiser, você pode rezar mais coisas. A quarta condição, você pode escolher entre 4 alternativas. Então, confissão, comunhão, rezar pelo Papa e a quarta condição, você escolhe entre 4 alternativas. Quais são as 4 alternativas? Bom, você pode fazer meia hora de leitura bíblica meditada, leitura orante. Entende? Você pega um trecho da Escritura, você lê, você medita, você reza em cima daquele texto. Meia hora. Aí é a alternativa, ou você faz meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento diante, né, do sacrário. Meia hora de adoração ao Santíssimo. O que você vai rezar nessa meia hora? Você pode rezar um texto da misericórdia, você pode meditar diante do Santíssimo um texto da Bíblia. Você pode fazer oração de louvor, oração de agradecimento, oração de intercessão, oração de reparação pelos pecados. Meia hora de adoração. É outra alternativa. Terceira alternativa, você rezar o terço de Nossa Senhora em família diante de um oratório ou na sua comunidade. O terço. E quarta alternativa, você fazer a Via Sacra na igreja. Na igreja tem aqueles 14 quadros da Via Sacra nas paredes. Então, vou repetir. São preciso 4 coisas para ganhar uma indulgência para uma alma do purgatório ou para a sua alma. Primeiro, uma confissão muito bem feita. Segundo, comunhão. Terceiro, rezar pelo Papa, o Pai Nosso, uma Maria e Glória. E quarto, você escolhe entre 4 alternativas. Ou você faz meia hora de leitura bíblica meditada, ou você faz meia hora de adoração ao Santíssimo, ou você faz, reza o terço diante de um oratório com a família, ou você faz a Via Sacra na igreja. Veja, gente, isso não é difícil. E a igreja autoriza que você faça isso uma vez por dia. Então você pode fazer o ano inteiro. E cada dia você oferecer para uma alma ou para a sua alma. Ok? Agora, há outras coisas, outras formas, né?
você não precisa fazer uma confissão para cada indulgência. Não. A comunhão precisa para cada indulgência. Né? A oração pelo Papa precisa para cada indulgência. Tá certo? E a quarta alternativa que você escolhe também tem que ter para cada. A confissão, basta uma confissão para várias indulgências até você precisar confessar novamente. Entende? Bom, existe um manual das indulgências, inclusive a CNBB tem esse manual, publica, eu tenho a impressão que até na internet é capaz de você encontrar. O documento do Papa, Constituição Apostólica sobre as indulgências, você encontra no site do Vaticano e que explica com muito detalhe. Então, gente, não é fantasia, não é mito, está no Catecismo da Igreja, está na Constituição de um Papa. Então, vamos usar. Muita gente me pergunta assim, mas eu posso repetir a indulgência para uma alma do purgatório? Pode. Porque, de repente, a gente não cumpriu bem as exigências, pode repetir. Uma forma de indulgência muito interessante é na Semana dos Mortos. A Semana dos Mortos é do dia 1º até o dia 8 de novembro. Então, você pode, 8 dias, se você for ao cemitério, você pode ganhar uma indulgência plenária para 8 almas, uma a cada dia. O que é preciso? Bom, sempre aquelas 3 coisas nunca pode faltar. Confissão, comunhão e a oração pelo Papa. Isso nunca pode faltar. A quarta alternativa, ao invés das 4 que eu já coloquei, que vale para qualquer dia do ano, nesta Semana dos Mortos, de 1 a 8 de novembro, se você for ao cemitério em cada dia e rezar por uma alma do purgatório, nesse dia você ganha indulgência plenária para essa alma. Então, é uma alma para cada dia. Então, você pode ganhar indulgência para 8 almas, entende? Desse dia. Tá aí. Quem quiser aprofundar isso, tem o livro que eu escrevi, que são as indulgências, tem a Constituição Apostólica sobre as indulgências do Papa Paulo VI, que ali ele explica tudo, inclusive ele coloca ali quais são as 70 maneiras de você conseguir indulgência ou parcial ou plenária. Espero que com essa explicação assim rápida a gente possa ter um pouco de entendimento sobre esse assunto.